Aula de hoje. Aula de hoje, gente, polinômios, correção de atividades, lista 1. Então aqui eu vou passar uma série de... Os slides de hoje ele tem a correção dos 16 exercícios da primeira lista, que vocês já fizeram, já me enviaram, e vou corrigir eles hoje. A partir desses slides aqui, eu vou fazer a correção lá e lançar as notas, tá bom? Então nós vamos começar então a apresentação. O exercício 1, ele deu assim: classifique cada expressão em polinômio ou não polinômio. Então, pela definição, ele queria que a gente identificasse quais desses 6 itens aqui, quais desses 6 polinômios, dessas expressões, são polinômios. Antes da gente dizer se é ou não é polinômio, eu vou rever a definição. Então, qual que é a definição de polinômios? A definição de um polinômio é que eu vou ter coeficientes, A0, A1, A2, são números. E ele pertence aqui conjunto, aos números complexos. E eu vou ter um número n que pertence aos naturais e x uma variável que também é complexa. Então a gente vai denominar polinômio a seguinte expressão: P de x é igual a nx elevado a n mais n menos 1x elevado a n menos 1 mais a0. Esses as, is, são os coeficientes. E cada parcela dessa aqui é chamado de termo, né? E o último é o termo independente. Então, para ser polinômio, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um número. Esse número pode ser qualquer tipo de número. Pode ser um número real, pode ser um número inteiro, natural. Ele é um número complexo. E eu tenho uma variável x. Esse x aqui também pode ser qualquer tipo de número, mas só que, em particular, o expoente tem que ser natural. Isso que vai definir se é polinômio ou não. Então, quando a gente for olhar, a gente vai olhar sempre o expoente da variável. Se o expoente da variável for natural, é polinômio. Se não for natural, não é polinômio. Então, letra A. Olha só, a primeira letra A a gente tem que P de x é igual a 1/5 x à quarta menos 3x. Observe que os coeficientes aqui, que é 1/5 e menos 3, são números complexos, em particular números reais. E o expoente de cada um dessa variável é um número natural. Então, conforme a definição, é um polinômio. Letra B. Q de x igual a x sobre 2 menos 3x² menos 7. O que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar aqui que o polinômio dado dessa maneira, às vezes ele induz ao erro. Fala assim, x sobre 2 não é um polinômio, porque ele tem um x sobre 2. Mas eu posso reescrever ele da seguinte maneira: x sobre 2 é a mesma coisa que meio vezes x menos 3x² menos 7. Agora eu tenho esse número aqui, que é o coeficiente, ou seja, o meio. Aqui nós temos um outro coeficiente, que é o menos 3, e aqui eu tenho um termo dependente, que é menos 7. Nos 3 casos, nós temos que eles são números complexos. E o expoente de cada número desse aqui, ou seja, aqui eu tenho expoente 1, aqui eu tenho expoente 2. São números naturais, portanto, é um polinômio também, conforme a definição. Letra C. A letra C ele já me deu um polinômio um pouquinho diferente. Eu tenho aqui o meu g de x, que é igual a 3x² mais 3x menos 1 sobre x. Reescrevendo esse polinômio aqui, a gente tem aqui 3x², ele está aqui, eu não mexo em nada. Mais 3x também está aqui. Agora, 1 sobre x é a mesma coisa. Olha só, se eu inverto essa fração, se eu passo o que está embaixo para cima e o que está em cima para baixo, a gente pega e vai ficar x sobre 1. Só que o expoente aqui que era positivo, quando eu inverto fica negativo. Deu menos 1. Então, portanto, o g de x reescrito é igual a 3x² mais 3x menos x elevado a menos 1. Olhando para este termo aqui, esse termo aqui nós temos um expoente
que não é um número natural. Quando não é um número natural, então ele não é um polinômio. H ele já me deu, claro, eu não preciso fazer operação nenhuma para dizer que não é polinômio, porque se eu olhar nesse termo aqui, ó, 5x elevado a menos 1, o expoente é não natural. Se ele é não natural, então ele não é um polinômio. E m de x é igual a menos raiz de 2x oitava, menos 7x à quarta, mais 2 terços de x menos 1. Aqui, muitas pessoas podem se confundir por causa desse raiz aqui. Vai falar assim, é uma raiz de 2. Esse aqui é um número real, é um número complexo. Se ele é um número complexo, ele está dentro das propriedades de coeficiente. Ou seja, pela definição, um coeficiente pode ser qualquer tipo de número. O que a gente tem que analisar mesmo são os expoentes das variáveis. Se o expoente da variável é um número natural, portanto, ele é polinômio. Então, neste caso, ele é um polinômio. F. 4 raiz quadrada de x mais 3x mais 2. O que pode me causar a confusão seria esse aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui, vai tentar visualizar ele como um expoente. Lembrando, lá em matemática 2, então, n de x fica 4. Raiz quadrada de 2, como que a gente faz... raiz quadrada de x. Como que a gente escreve isso aqui como uma expressão de potência? Aqui o índice da raiz é 2 e aqui o expoente do x é 1. Então isso aqui fica x elevado a 1 sobre 2, ou seja, x elevado a meio. E olhando para este polinômio aqui, você já logo vê que o expoente é um número não natural. Então, portanto, não é um polinômio. Então, para ser um polinômio, você vai olhar sempre o expoente da variável. Se o expoente da variável for uma fração, ou for uma raiz quadrada, uma raiz, for um número negativo, ele não é um polinômio. Ok? Exercício 2. Determine o grau de cada polinômio. Então, aqui ele já afirma que são polinômios. Então, tem a letra A. P de x igual a x à oitava menos 5x ao quadrado mais 3x à sétima. A B. Q de x igual a x ao quadrado menos 3x ao cubo ao quadrado menos 2x. A C, G de x igual a 5x à quarta vezes x ao cubo menos 2x mais 5 e o H de x igual a 5. Ok? Então vamos para a letra A. Solução da letra A, eu tenho P de x igual a x oitavo menos 5x ao quadrado mais 3x à sétima. Sempre lembrando que o grau do polinômio vai ser aquele maior expoente aqui que nós temos, que no caso é 8. Então, nesse exercício aqui, é grau 8. Na B, às vezes a gente pode se confundir um pouco de falar que o grau é 3. Mas repare o seguinte, que aqui não está entre parênteses, tá? Se tivesse entre parênteses, a gente estava elevando tudo ao quadrado. Aí eu multiplicava esse vezes esse. Mas do jeito que está aqui, a expressão que ele apresentou, eu tenho que esse 2 aqui, ele é expoente apenas desse número 3, que é expoente do x. Então, reescrevendo isso, calculando esse termo aqui, ó, ele ficaria 3 ao quadrado, que é 9. Então, o q de x se transforma em x ao quadrado menos 3x a 9 menos 2x. Então, o grau do q se torna grau 9. E não, às vezes, um grau 6, igual muita gente vai pensar em multiplicar 3 vezes 2. C. G de x igual a 5x à quarta menos x ao cubo, vezes x ao cubo menos 2x mais 5. 5x à quarta vezes x ao cubo menos 2x mais 5. Então, nós temos o grau desse polinômio. Onde seria? Indica aqui, ó, eu tenho que efetuar essa multiplicação primeiro, trabalhar com esse termo. Aí nós voltamos lá em matemática 2, conserva a base, somos expoente. Então, aqui, conserva a base que é x e vou somar 4 mais 3, que vai me dar 7. Então, a expressão agora multiplicada ficou g de x igual a 5x à sétima menos 2x mais 5. Logo, o grau do polinômio g é igual a 7. E h de x, nós temos h de x igual a 5. Qual que é o grau desse polinômio?
eu estou dizendo para vocês que o grau é 0. Como que é 0? 5 é a mesma coisa de você fazer 5 vezes 1, que é a mesma coisa que você fazer x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, olhando agora para esse polinômio, eu tenho certeza que o grau dele é grau 0. Ok? Exercício 3. No exercício 3, ele pede assim: quais dos itens a seguir corresponde à raiz de polinômio? Eu tenho um polinômio p de x, que é igual a x à sexta, mais 3x à quinta, menos 11x à quarta, menos 15x ao cubo, mais 46x quadrado, menos 24x. Lembrando a definição, o que eu defino como uma raiz? Um número x vai ser raiz de um polinômio quando no polinômio, no lugar do x, você troca por esse número, faz os devidos cálculos e me dá 0 como resultado. Então aqui ele me deu 8 números para a gente testar. Esse é um exercício que ele não é difícil, mas ele é longo e ele pode dar muito trabalho se você não usar uma máquina de calcular para te apoiar a resolver ele. Então vamos começar pela letra A. Então, para verificar qual é a solução, basta trocar o valor da variável x pelos valores dados nos itens de A até H. Então, fazer o cálculo. Aqueles que derem 0 como resultado são as raízes do polinômio. Então, primeiro, aqui A é igual a menos 3. Né? X igual a menos 3. Então, eu tenho um polinômio p de x, que ele é dado aqui, por x à sexta mais 3x à quinta, menos 11x à quarta, menos 15x ao cubo, mais 46x quadrado, menos 24. Primeiro passo, trocar por x por menos 3. Então, vai ficar menos 3 à sexta, mais 3 vezes menos 3 à quinta, menos 11 vezes menos 3 à quarta, menos 15 vezes menos 3 ao cubo, mais 46 vezes menos 3 ao quadrado, menos 24 vezes menos 3. E agora eu vou fazer a operação. Menos 3 elevado a sexta é 729. Por que é positivo? Porque o expoente é par. Toda potência de expoente par fica positivo. Mais 3 vezes menos 3 à quinta, menos 243. Expoente ímpar conserva o sinal da base. Menos 11 vezes 3 à quarta vai dar 81. Menos 15 vezes menos 3 ao cubo, menos 27. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. E menos 24 vezes menos 3. Agora eu vou fazer as multiplicações. Então, 729, 3 vezes menos 243 vai dar menos 729. Menos 11 vezes 81, menos 891. Menos 15 vezes 27, mais 405. 46 vezes 9, 414. Menos 24 vezes menos 3 vai dar mais 72. Fazendo essa soma aqui, vai me dar 0. Se é 0, então é raiz de p de x. Agora eu vou testar para o 5. Fazer o mesmo processo. Esse é um processo trabalhoso, tá bom? Quando a gente substitui o x, o 5 no lugar do x, nós chegamos que o p de 5 ele é igual a 17.280. Olha só o tamanho desses números aqui. Ele não é o maior não, tem um outro que vai dar maior do que ele. Tá? Então, ou seja, como o p de 5 é diferente de 0, logo 5 não é raiz de p de x. Quando eu substituo o x igual a 0, a gente tem aqui, como pode ser observado, que p de 0 é igual a 0. Logo, 0 é raiz. Aqui eu vou fazer a mesma conta agora para o x igual a 6. Olha só que coisa interessante aqui. 6 à sexta deu 46.656. Quando a gente faz essa operação, a gente chegou em 54.000, que é diferente de 0. Logo, 6 também não é raiz. Quando eu utilizo o 4, dá 4.032, não é raiz também. E o 1 me dá 0, então é raiz. E agora eu testo com menos 4. Menos 4 deu 0 também, então o menos 4 é raiz do polinômio. E o 2 também é raiz do polinômio. Então, nós calculamos todas que deram 0 na continha é determinado a raiz do polinômio. Então, esse exercício, quem fez ele por completo,
deve ter ficado aí algumas horas nele para resolver ele, porque ele não é um exercício difícil. Ele é um exercício longo, é um exercício que exige que vocês tenham um pouco de atenção e que use uma máquina de calcular. Se não usar uma máquina de calcular, vai demorar mais ainda. Ok? Exercício 4. Calcule o valor de m, sabendo que o polinômio a de x é igual a m ao quadrado menos 2m menos 3x ao cubo, m ao quadrado menos 9x, mais m mais 2, menos m mais 2, tem grau zero. E em seguida escreva o polinômio a de x. Olha só, se ele tem grau zero, quer dizer que o coeficiente do x ao cubo, o coeficiente do x é igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que essas equações aqui são igual a zero, ou seja, m ao quadrado menos 2m menos 3 igual a zero, e m ao quadrado menos 9 é igual a zero. Então, eu tenho essas duas equações para resolver. São equações de segundo grau. Essa aqui é uma equação completa, então a gente aplica a Bhaskara. Essa aqui já é uma equação incompleta, a gente resolve direto, não precisa aplicar Bhaskara. Resolvendo, então, a primeira por Bhaskara, m ao quadrado menos 2m menos 3, a gente extrai que o a aqui vale 1, o b vale menos 2 e o c vale menos 3. Lembrando que o discriminante, ou seja, o delta, ele é dado por b ao quadrado menos 4ac, substituindo aqueles valores que a gente mostrou no slide anterior, nós vamos ter que o delta vale 16. Colocando agora na equação, a gente tem que menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, eu vou ter agora um m igual a 3 e o m igual a menos 1. Só que, repare que eu tenho que ter 0 aqui nesse coeficiente e 0 aqui nesse. Então, não é simplesmente a gente colocar um valor aqui. O m igual a 3 dá 0 aqui. Só que ainda não sei se ele dá 0 aqui também. E o m igual a menos 1, ele dá 0 aqui, mas eu também não sei que está aqui. Tem que ser um número que dê 0 ao mesmo tempo nos dois. Então, calculando agora m ao quadrado menos 9, que é uma equação do segundo grau incompleta, basta isolar o m ao quadrado. Então, passo 9 para lá. Tá menos 9, vai para lá, mais 9. Então, m ao quadrado vai ficar igual a 9. Tá ao quadrado desse lado, passa como mais ou menos a raiz de 9, ou seja, mais ou menos 3. Então, aqui, a partir dessa equação aqui, nós temos o menos 3 e o 3 como solução. E aqui eu tenho o 3 e o menos 1. A única solução que está ao mesmo tempo nas duas é o 3. Ou seja, esse vai ser o nosso valor de m. Então, a gente substitui agora o m igual a 3. Quando o m é igual a 3, isso aqui dá 0. Tá? Então, essa equação aqui dá 0. Isso aqui também dá 0. Substituindo aqui, fica menos 3 mais 2, que vai dar m igual a menos 5, ou seja, é o polinômio a de x, porque ele não pediu só para calcular o valor. Aqui, ó, em seguida escreva o polinômio. E olhando aqui, a gente viu que esse polinômio, de fato, tem grau zero. Nós vamos ter uma série de exercícios muito parecidos com essa daí. Exercício 5. Determine o valor de m e n para que esse polinômio h de x, que é igual a m ao quadrado, menos 16x à quinta, menos 3m mais nx quadrado, seja identicamente nulo. Lembrando da definição, o que é um polinômio identicamente nulo? Um polinômio identicamente nulo é aquele polinômio onde todos os coeficientes são iguais a zero. Tá? Então, a gente vai ter o m quadrado menos 16 igual a zero. E nós vamos ter o 3m mais n igual a zero. Eu não consigo, por exemplo, resolver esse aqui primeiro, porque são duas variáveis, m e n. Mas se você resolver esse aqui primeiro, você encontra o m. Encontrando o m, você substitui aqui e resolve e encontra o m. Que aí vai ter uma variável só. Então, m ao quadrado menos 16 me resulta que m é igual a menos 4 ou mais 4. Essa é a solução para m quadrado menos 16.
Agora a gente vai fazer dois testes. Se o m é igual a menos 4, qual seria o valor do n? O valor do n, substituindo, ficaria 12 positivo. Agora, se o m é igual a 4, eu teria 12 negativo. Qual que é a nossa solução? A nossa solução ela é dada da seguinte maneira. Se m é igual a menos 4, eu tenho n igual a 12. Se m é igual a 4, eu tenho n igual a menos 12. Então, a solução ela não é um valor fixo, ela é dada por essas duas possibilidades aqui. Aqui a gente tem uma função c, vamos assim se dizer. Qual é o valor de m no trinômio do grau de grau 5? P de x igual a 2x à quinta, mais 3m mais 6x² mais 3x menos 2. Esse exercício ele é muito interessante porque isso daqui é uma informação crucial para a gente resolver ele. O que é um trinômio? Um trinômio é um polinômio que tem 3 termos. Ok? Se a gente for olhar aqui, tem 1, 2, 3, 4. E ele ainda disse o grau 5, ou seja, o elemento que tem x à quinta vai continuar do mesmo jeito. Então, se ele tem 3 termos, se ele tem grau, ele é um trinômio e tem 3 termos. Eu vou olhar aqui para o nosso polinômio, isso aqui ficaria o primeiro termo, que é 2x à quinta, o 3m mais 6x², o segundo termo, o 3x, o terceiro termo, e o termo independente, que é o quarto, que é o menos 2, quarto termo. Para mim ter 3 termos, um desses coeficientes tem que ser igual a zero. O único que eu consigo trabalhar para ser igual a zero é o coeficiente 3m mais 6. Se eu trabalhar com esse coeficiente, eu trabalho que ele seja igual a zero. Então, fazendo ele igual a zero, nós temos 3m mais 6 igual a zero, passa o mais 6 para o lado de lá, então 3m igual a menos 6. O 3 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar menos 6 sobre 3, m igual a menos 2. Então, para aqui, qual o valor de m no trinômio de grau 5? O valor de m é m igual a menos 2. Isso vai ser o valor do nosso m. Então, olha só, para a gente resolver ele, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que identificar isso aqui. Se eu não souber o que é isso, eu não consigo resolver esse exercício de forma tão simples ou de forma esperada que a gente quer chegar na solução. Exercício 7. O exercício 7 da lista sabendo que o polinômio p de x é igual a 3m² menos 27, x² menos 5x³ menos 2 tem grau 3. Quais os possíveis valores reais de m? Então, olha só. Se ele tem grau 3, quer dizer que esse termo aqui, ele não tem que estar aqui. Para ele não estar aqui, eu tenho que 3m² menos 27 tem que ser igual a zero. Ou seja, o coeficiente de x² tem que ser igual a zero. Resolvendo isso, uma equação incompleta. Então, passo o menos 27 para o lado direito. Então, nós vamos ter que 3m é igual a 27. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, m² é igual a 27 sobre 3. Efetua a divisão, 27 dividido por 3 me dá 9. Então, m² é igual a 9, m é igual a mais ou menos raiz de 9, ou seja, m é igual a mais ou menos 3. Essa é a solução do nosso problema. Então, para que ele tenha grau 3, isso aqui tem que ser igual a zero. Para ser igual a zero, eu só posso ter valores de m igual a 3 ou menos 3. Exercício 8. Escreva em função dos valores de m o grau do polinômio. P de x é igual a m² menos 36x à sexta, mais m menos 6x à quarta, mais x³ menos 1. Esse exercício, muitos de vocês me mandaram mensagem sobre ele. Como escrever isso? O que quer dizer isso?
quer dizer o seguinte, que a gente vai usar vários Cs. Se o m for um valor, o que acontece? Se o m for outro valor, o que acontece? Qual que é o grau deste polinômio? Então, para isso, a gente extrai duas equações deste problema. Essa equação m² menos 36 é a equação do primeiro grau m menos 6. E nós vamos encontrar as raízes dessa equação, ou seja, calcular os zeros dela. Então, de m² menos 36 igual a zero, a gente vai ter que o m vale menos 6 ou 6 positivo. E de m menos 6 igual a zero, a gente tem que o m é igual a 6. Então, a gente encontrou duas soluções. O m igual a 6, que vale qualquer uma das duas equações, e o m igual a menos 6. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de m em cada um, o m igual a 6 em cada um dos m's no polinômio, então ver o grau. Primeiro caso, o m igual a 6. Quando o m for igual a 6, a gente vai ter 6² menos 36x à sexta, mais 6 menos 6x à quarta, mais x² menos 1. Isso aqui vai me dar 0x à sexta, isso aqui vai me dar 0x à quarta, sobrando apenas x² menos 1. É o que está aqui. Olhando para esse polinômio aqui agora, ele tem grau 3. Então, se o m for igual a 6, eu tenho um polinômio de grau 3. Agora, se o m for igual a menos 6, nós vamos ter aqui vai dar 0x à sexta, que vai dar menos 12x à quarta, mais x³ menos 1. Ou seja, o nosso polinômio resultante é esse aqui. Menos 12x à quarta, mais x³ menos 1. Aqui, o grau deste polinômio é grau 4. Então, para a gente, quando ele der algum exercício que fala assim, escreva em função de m, de alguma letra, alguma coisa, é fazer isso. Encontrar os possíveis valores e depois substituir e testar quais são os possíveis resultados desses valores. Exercício 9. Este exercício é um dos mais difíceis da lista. Ele dá um pouquinho de trabalho para escrever aqui e deve ter dado muito trabalho para vocês. Eu acho que na lista ele era até um desafio, tá? No livro que eu peguei. Eu tenho assim, o gráfico a seguir representa o polinômio p de x igual a x³ menos 11 sextos x² mais bx menos c. Ele quer saber quais os valores de a, b e c. Esse é o gráfico. Então, primeiro passo, a gente tem que analisar esse gráfico. O que representa esses pontos que ele fez questão de destacar? Para quem lembra um pouquinho sobre o estudo de gráficos de uma função, esses pontos aqui são os zeros. São os zeros. Ou como alguns autores chamam de raízes. Então, nós temos as raízes. Eu tenho uma raiz aqui, menos 2/3, a raiz 1 e a raiz 3 sobre 2. O que nós podemos extrair? Nós podemos extrair de forma bem sucinta, como são raízes, eu tenho que o p de menos 2/3 vai dar 0, o p de 1 vai dar 0 e o p de 3 sobre 2 vai dar 0. Ou seja, ele me deu 3 pontos e eu tenho 3 variáveis que eu desconheço, que é o a, b e o c. Então, agora a gente vai, no lugar do x, eu vou trocar por menos 2/3 e vou igualar a 0 e encontrar uma expressão, uma equação. Então, quando eu substituo no lugar do x por menos 2/3, aqui vai ficar a vezes menos 2/3 ao cubo, menos 11 sextos vezes menos 2/3 ao quadrado, aqui mais b vezes menos 2/3, menos c. Menos 2/3 ao cubo dá menos 8 sobre 27. Menos 2/3 ao quadrado dá 4 sobre 9, e eu vou multiplicar por menos 11 sextos. E aqui, quando eu multiplico mais com menos a menos, fica menos 2/3 b menos c igual a 0. Agora aqui, quando a gente multiplica isso aqui tudo, vai ficar menos 8a, 8 sobre 27 vezes a. Aqui fica 44 sobre 54 negativo, aí eu já vou passar esse resultado lá para o lado direito. Passando para lá, ficou 44 sobre 54 positivo. Menos 2/3 b e menos c. Então, aqui nós temos uma equação.
essa equação aqui, nós vamos guardar esse resultado aqui e vamos usar ele mais para frente. Agora a gente vai substituir o segundo valor, x igual a 1. Quando eu fizer isso, eu vou chegar na seguinte expressão, que a mais b menos c é igual a 11 sextos. E substituindo o 3 sobre 2, nós vamos ter que 27 sobre 8a mais 3 sobre 2b menos c é igual a 99 sobre 24. Então, essas três equações se resumem no seguinte sistema. Eu vou ter um sistema menos 8 sobre 27a, menos 2 terços b, menos c igual a 44 sobre 54. A mais b menos c igual a 11 sextos, 27 sobre 8a mais 3 sobre 2b menos c é igual a 99 sobre 24. E agora eu tenho que resolver esse sistema. É um sistema de equações lineares. Como eu disse na aula anterior, eu pedi para vocês darem uma revisada em sistema de equações lineares, né? Eu vou resolver esse sistema aqui pela forma escalonada. Como que é a forma escalonada? Primeiro passo, olhar ele como fosse uma matriz. Você simplesmente omite o valor de A, B e C, lembrando que os valores da primeira coluna é do A, da segunda coluna é do B, da terceira é do C e da quarta o termo independente. É o que a gente fez aqui. Então, isso aqui é a forma matricial. Menos 8 sobre 27, menos 2 terços menos 1 é igual a 44 sobre 54. 1 mais 1 menos 1 igual a 11 sobre 6. 27 sobre 8 mais 3 sobre 2 menos 1 igual a 99 sobre 24. Agora eu vou fazer uma operação nessa linha. Eu vou multiplicar cada uma dessas linhas por um número diferente. Eu posso fazer isso. Para quê? Para me sumir com a fração. Então, eu vou pegar essa primeira aqui e vou multiplicar por 54. Pegar essa segunda aqui e multiplicar por 6. E essa terceira por 24. Por que eu estou usando esse valor? Porque 54 é o maior denominador que eu tenho aqui nessa primeira linha. E repare o seguinte, 54 é um número propício porque ele é divisível por 27 e também é divisível por 3. Então, quando a gente multiplicar o número aqui, o 2 por 54 e dividir por 3, vai me dar um número inteiro. E quando eu fizer isso, vai me dar o seguinte número, menos 16, menos 36, menos 54, igual a 44, 6 mais 6, menos 6, igual a 11, e 81 mais 36, menos 24, igual a 99. Agora ficou um sistema até com uma cara um pouquinho menos assustadora do que o anterior, sumiu as frações. O que eu tenho que fazer agora para a gente resolver esse sistema? Nós vamos fazer uma técnica bem simples que é chamada forma de escada. Eu vou deixar o valor aqui fixo e vou zerar o que está abaixo dele. Aí depois eu faço a mesma coisa aqui, zero aqui, montando uma escadinha. Ó. Eu vou montar uma escadinha onde abaixo da escada vai estar cheio de zeros. Fazendo isso aqui, eu vou automaticamente encontrar o valor do C. Substituindo o valor do C aqui, a gente vai achar o valor do B. Substituindo o valor do AB aqui, a gente acha o valor do A. Então, que operação que eu faço para a gente transformar esse elemento aqui em zero? Eu vou trabalhar com ele inicialmente. Então, eu vou criar uma segunda linha 2, ou seja, uma linha 2 nova, que eu estou chamando de L2'. Como que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar 6 vezes a primeira linha, mais 16 vezes a segunda linha. E vou somar esses resultados. Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 6, e isso aqui multiplicar por 16, e vou somar o resultado. Então, quando eu multiplico a primeira linha por 6, eu vou ter menos 96, menos 216, menos 324, igual a 264. Quando eu pego a segunda linha e multiplico por 16, eu vou ter 96 mais 96, menos 96, igual a 174. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas linhas aqui, é o que a expressão fala. Quando eu somo aqui dá 0, aí esse aqui, menos 216 com mais 96 dá menos 120, menos 324 com menos 96, menos 420, e aqui vai dar 440. Lembrando que essa aqui é a segunda linha, é a linha 2 nova. Então, vou repetir a expressão com a primeira linha do mesmo jeito, está aqui, com a segunda linha aquela que a gente calculou, e a terceira linha continua do mesmo jeito. Agora, o nosso trabalho fundamental vai ser transformar o 81 em zero.
Agora eu vou fazer uma operação envolvendo a primeira linha e a terceira linha. Que operação vai ser essa? Eu vou ter uma linha 3 nova, onde eu vou pegar o número 81 vezes L1 mais 16 vezes L2. Quando eu multiplicar, vai me dar esse resultado. Isso aqui vai ficar a L1 multiplicada e aqui a L2 multiplicada. Quando a gente somar os elementos aqui, isso aqui vai dar 0. Isso aqui, menos 2.916 com mais 576 dá menos 2.340. Aqui vai me dar menos 4.758, 5.148. Essa aqui é a nossa terceira linha. É uma linha 3 nova. Essa é uma linha 3 nova, vai substituir a terceira linha. Olha só a operação que eu fiz. Eu já transformei em 0 aqui o que estava abaixo do menos 16. Agora eu vou partir para a segunda coluna. O meu objetivo é transformar em 0 esse número aqui primeiro. Mas como são números muito grandes, para não ficar tão grande assim, primeiro eu vou fazer uma multiplicação. Eu vou pegar esse número aqui, vou dividir ele por 120, e esse número aqui eu vou, na verdade, todos os números dessa linha, e vou dividir por 2.340 negativo. Por que negativo? Eu quero fazer uma operação onde eu vou mexer com o elemento dessa linha com o elemento dessa outra linha, e vai me dar 0. Então, um tem que ser positivo, outro tem que ser negativo. Quando eu multiplico, quando eu divido isso aqui, ó, eu pego aqui, menos 120 vezes 1 sobre 120, fica menos 120 por 120, que isso vai me dar menos 1. Aqui eu faço a mesma coisa e simplifico quando der para simplificar. Então, a segunda linha vai ficar 0 menos 1 menos 7 sobre 2 e 11 terços. E aqui, quando eu fizer isso aqui, a mesma coisa, vai mudar o número e o sinal. Ou seja, o que era negativo fica positivo, positivo fica negativo. Vai ficar 0, 1, 61 sobre 30, menos 11 sobre 15. Agora, o meu objetivo não era deixar na forma escada, que eu estou chamando de escada, ou seja, eu tenho que deixar tudo aqui abaixo dos meus degraus igual a 0. Então, aqui eu tenho que zerar isso aqui. Para mim zerar isso aqui é bem simples. É só eu somar a segunda linha com a terceira linha. Então, eu vou ter uma terceira linha nova, que é L2 mais L3. Fazendo isso, a gente vai ter 0 mais 0 vai me dar 0, menos 1 mais 1 vai dar 0, e menos 7 sobre 2 mais 61 sobre 30, e depois 11 terços menos 11 quinto, que vai me dar menos 22 sobre 15 igual a 22 sobre 15. Então, olhando agora para o sistema, eu já deixei aqui na forma escada. Tudo que dá abaixo do degrau está igual a 0, todos os números. Agora, olhando para o sistema, eu consigo resolver ele. Lembrando que isso aqui é a coluna do A, esse aqui é a coluna do B, e esse aqui é a coluna do C, e esse aqui é do termo independente. Voltando em forma de sistema, a gente teria menos 16A, menos 36B, menos 54C igual a 44, menos 1B, menos 7 sobre 2C igual a 11 sobre 3, e menos 22C igual a 22 sobre 15. Menos 22 sobre 15. Então, eu vou resolver de baixo para cima. Pegar esse primeiro, menos 22C igual a 22 sobre 15. Repare que os dois são o mesmo denominador, então corta. Sobrando menos 22C igual a 22. O menos 22 eu vou multiplicar por menos 1 essa linha. Então, vai ficar 22C igual a menos 22. 22 está multiplicando o C, passa dividindo. Então, C igual a menos 22 sobre 22, que dá menos 1. Encontrei o valor do C. Encontrando o valor do C, agora você vai para a segunda equação, a equação do meio, que é menos B menos 7 sobre 2C igual a 11 terços, e substitui por aquele valor de C que a gente encontrou, que é menos 1. Então, como C é igual a menos 1, nós temos que menos B, menos 7 sobre 2 vezes menos 1 é igual a 11 terços. Então, resolvendo agora essa expressão e tirando o mínimo quando for precisar, a gente tem que B igual a menos 1 sexto. Então, achei o valor do C, que é menos 1, e o valor do B, que é menos 1 sexto. Vou lá para a primeira equação, que é menos 16A, menos 36B, menos 54 igual a C. E vou substituir pelos valores já encontrados. Fazendo isso, substituindo C igual a menos 1 e B igual a menos 1 sexto, a gente tem que menos 16A, menos 36 vezes menos 1 sexto, menos 54 vezes menos 1 é igual a 44. Fazendo as continhas, nós vamos chegar que o A vale 1.
Aqui nos slides tem todas as continhas passo a passo. Então o A vale 1. Então agora a gente tem que o A vale 1, o B vale menos 1 sexto e o C vale menos 1. Esse é o exercício que eu considero ser um dos mais difíceis da lista, porque nós temos que resolver esse sistema, que é um sistema que, se você não fizer aquela multiplicação inicial, ele aparece muita fração do começo até o fim. Porque até eu tenho um B. Esse B aqui, que é igual a menos 1 sexto, ele é uma fração. Então, a gente tem que... a gente tentou fugir o máximo possível das frações. Tá? Exercício 10. O exercício 10, ele tem um polinômio P de x. Ele quer que a gente determine quem é o polinômio P de x e suas raízes. E ele me deu algumas informações. Ele falou que o grau desse polinômio é 2, que o P de 3 é 7, o P de menos 1 é igual a menos 9 e o P de 0 é igual a menos 8. Então, como que a gente constrói esse exercício? Primeiro, a gente tem que o grau do polinômio é 2. Se ele é 2, ele tem um formato. Ele tem a seguinte cara, ó, que P de x é igual a x² mais bx mais c. Então, se eu sei qual é o valor do A, do B e do C, está resolvido. Então, a partir das outras informações, nós vamos descobrir qual é o valor de A, B e C. Primeira informação que ele me diz, que o P de 3 é 7. Então, no lugar do x aqui, nesse polinômio aqui, eu troco por 7, por 3, igual a 7. Então, aqui nós vamos ter A, 3 ao quadrado, mais B vezes 3, mais C igual a 7. Então, a gente chegou na seguinte equação. 9A mais 3B mais C igual a 7. O segundo, ele falou que é o menos 1, é igual a menos 9. Então, no lugar do x, eu troco por menos 1, igual a menos 9. Então, vou ter a seguinte equação. A menos B mais C igual a menos 9. E, por último, a última equação, quando o x for igual a 0, vai me dar menos 8. Então, aqui a gente tem a expressão que C é igual a menos 8. Então, nós temos o seguinte sistema. 9A mais 3B mais C igual a 7. A menos B mais C igual a menos 9. C igual a menos 8. Tendo o valor de C igual a menos 8, a gente vai substituir aqui na equação aqui em cima. Substituindo ele aqui em cima, a gente tem um novo sistema de equações. Reescrevendo ele, a gente teria o seguinte sistema, que 9A mais 3B é igual a 15 e A menos B é igual a menos 1. Eu vou fazer uma operação, vou pegar essa segunda linha e vou multiplicar por 3. Quando eu fizer isso, vai ficar 3A menos 3B e aqui vai ficar menos 3. Quando isso ficar, eu posso somar a primeira equação com a segunda, eu vou eliminar o B. É isso que nós vamos fazer. Ok? Agora, somando isso, eu tenho que 9A mais 3A é igual a 12A. Esse aqui a gente elimina. 15 menos 3 é igual a 12. Então, se resumiu a seguinte equação. 12A é igual a 12. O 12 está multiplicando, passa dividindo, portanto, o A vale 1. Tendo o A igual a 1, a gente substitui em qualquer uma das equações. Nós vamos pegar aqui o valor de A menos B igual a menos 1. Então, no lugar do A eu troco por 1, eu chego que o B vale igual a 2. Então, nós temos a seguinte polinômio, que x² mais 2x menos 8, né? Onde aqui é o valor do A, do B e do C. E as raízes são 2 menos 4. Como que a gente encontra as raízes de um polinômio de grau 2? Você vai aplicar a equação de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, e encontrar quem é esse polinômio de grau 2. Ok? Exercício 11. Determine o grau de um polinômio P de x, que é igual a nx elevado a n, mais n menos 1x elevado a n menos 1, mais até a 1x mais a 0. Sabendo que os coeficientes a n menos 1, a 1 e a 0 formam nessa ordem uma PA. O coeficiente dominante P de x é igual a 1, P de 0 é igual a 25 e P de 1 é igual a 117.
Agora aqui a gente tem que voltar um pouquinho, se eu não me engano, lá em Matemática 4, onde vocês viram PA e PG. Vai ter alguns exercícios que vai envolver agora PA e PG, a partir dessas informações. Então vamos para a solução. Quando ele fala que o coeficiente dominante é igual a 1, a gente sabe que o coeficiente dominante é o AN, então AN vale 1. Quando eu tenho que o P de 0 é igual a 25, pela expressão todo mundo aqui tem 0, exceto esse termo aqui, ó. Então, todo mundo aqui vai dar 0 quando eu substituir x igual a 0, sobrando apenas isso, que é igual a 25. Então, a gente pode concluir que o A0 é igual a 25. Quando o P de 1 é igual a 117, no lugar do x eu troco por 1. Vai ficar como? Vai ficar A0 mais A1 mais A2 mais AN menos 1 mais AN igual a 117. Isso aqui é uma coisa muito importante da PA, que é a soma dos termos de uma PA. Quando a gente tem aqui, ele fala aqui no exercício que isso aqui forma uma PA. Então, a soma disso aqui é a soma dos termos de uma PA. A soma dos termos de uma PA fala que é o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. Ou seja, eu não sei quantos termos, então eu tenho n. Então aqui vai ficar 25 mais 1 vezes n dividido por 2, que vai dar 26 dividido por 2, que vai dar 13n igual a 117, e eu tenho 9 termos. Então quer dizer que a minha PA tem ao todo 9 termos. Minha PA tem 9 termos. Quem são esses termos? É o A0, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, até o A8. Até o A9. Até o A8, desculpa. Porque eu comecei a contar no A0. Isso dá 9 termos. Então o grau desse polinômio é grau 8. Ok? Então, olha só que interessante. Esse exercício, se você não souber, não relembrar as questões de progressões aritméticas, ele não é resolvido. Você não consegue resolver este problema se a gente não voltar na questão de progressões aritméticas. Ok? Exercício 12. O exercício 12 envolve progressão geométrica agora. As raízes do polinômio p de x, que é o polinômio é da seguinte forma: x à quarta mais bx ao cubo mais cx quadrado mais dx mais 64 são a1, a2, a3 e 8. E formam nesta ordem uma progressão geométrica de razão 2, em que todos os termos são positivos. Aí ele pede para a gente calcular. Calcule os valores de A1, A2 e A3, determine os valores de B, C e D e escreva o polinômio. Então vamos lá. Para a gente calcular o valor de A1, A2 e A3, a gente sabe que eles formam, junto com 8, uma PG de razão 2. Então basta você ir dividindo por 2. Então, ó, eu pego lá, quem que é o A3? O A3 é o A4 dividido pela razão, que vai me dar 4. O A2 é o quê? O A3 dividido pela razão, que vai me dar 2, que vai dar 1. Então eu encontrei quanto que vale o A1, o A2 e o A3. Vale 1, 2 e 4, e o A4 vale 8. Determine os valores de B, C e D. Então, para a gente calcular esses valores, e como o A1, A2, A3 e o 8 são raízes, eu vou substituir no lugar do x e vou igualar a 0. Quando eu fizer isso, eu vou ter o seguinte sistema de equações lineares. B mais C mais D igual a menos 65, 8B mais 4C mais 2D igual a menos 80, 64B mais 16C mais 4D igual a menos 320. Resolvendo esse sistema, a gente chega na seguinte solução, que o B vale menos 15, que o C é 70 e o D é menos 120, que é o que o exercício pergunta. Ele pergunta, determina os valores. E por último, ele quer que a gente escreva o polinômio. Então, eu vou substituir o valor de B, C e D no nosso polinômio. Então, P de x vai ficar x à quarta menos 15x ao cubo mais 70x ao quadrado menos 120x mais 64. Então, a gente usou todas as técnicas de progressões e resolveu. Se não soubesse isso, a gente não conseguia resolver. O segredo estava lá na letra A, de lembrar da razão, de como calcular a razão de uma PG. Exercício 13. Dado Czão de x igual a menos 2x² mais bx mais 8. Determine os valores de A e B, sabendo que C de A é igual a 3B e C de A menos 3 é igual a menos 6. Então, inicialmente, a gente vai calcular o C de A igual a 3B.
No lugar do x eu troco por a, então vai ficar menos 2a ao quadrado mais ab mais 8 igual a 3b. Esse é o c de a igual a 3b. Agora, no lugar do x eu vou trocar por a menos 3 e vou fazer a conta com a outra expressão. Então aqui vai ficar menos 2a menos 3 ao quadrado mais b vezes a menos 3 mais 8 igual a menos 6. Aqui primeiro eu vou resolver essa potência aqui e vou multiplicar aqui também. Então resolvendo ficaria, aqui vai ficar a ao quadrado menos 6a mais 3 mais 9. Aqui eu vou multiplicar b vezes a da ba e b vezes menos 3 menos 3b mais 8 igual a menos 6. Multiplicando agora, aqui ficou menos 2a ao quadrado, menos 2 vezes menos 6a mais 12a, menos 2 vezes 9 menos 18, mais ba menos 3b mais 8 igual a menos 6. Então aqui a gente tem os dois resultados. O primeiro resultado, que é menos 2a ao quadrado mais ab mais 8 igual a 3b, e o segundo resultado, que é menos 2a ao quadrado mais 12 menos 18 mais ba menos 3b mais 8 igual a menos 6. A segunda equação a gente pode reorganizar ela. E repare que eu só mudei de lugar algumas coisas. Eu vou pegar o menos 2 e vou trocar aqui. E o b, a é a mesma coisa que a b. E vou pegar esse mais 8 e vou trazer para cá também. Então ficaria menos 2a ao quadrado mais ab mais 8 igual a 12a menos 18 menos 3b igual a menos 6. Repare que essa expressão aqui é a mesma daqui. Então, eu sei quanto que isso vale 3b. Então, vou substituir isso. Substituindo, a gente fica 3b mais 12a menos 18 menos 3b igual a menos 6. Repare que agora esse 3b com esse menos 3b a gente pode cortar, anula. Então, sobrando 12a menos 18 igual a menos 6. Passa o menos 18 para lá, então 12a igual a menos 6 mais 18. 12a igual a menos 6 mais 18 vai dar 12. 12 está multiplicando, passa dividindo, que vai me dar o a igual a 1. Substituindo em qualquer uma das expressões, por exemplo, nessa aqui, ó, menos 2a ao quadrado mais ab mais 8 igual a 3b, substituir o a igual a 1, a gente vai ter a seguinte expressão, menos 2 mais b mais 8 igual a 3b. Que daqui a gente tem que o b vale 3. Como o exercício queria saber os valores de a e b, para atender essas duas características, a gente encontrou que o a vale 1 e o b vale 3. Okay? Exercício 14. Envolve novamente agora uma PA. Eu tenho dois polinômios, o polinômio p de x, que é igual a menos 3x ao cubo, menos e mais ax menos 18, e um q de x, que é f menos 2cx à quarta, menos bd sobre 4 menos fx quadrado, mais 2cx menos 2e mais 12. São idênticos. O que quer dizer que eles são idênticos? Quer dizer que o polinômio p de x ele é igual ao polinômio q de x. Se ele é igual, quer dizer que todos os seus coeficientes são iguais. Então, daqui nós podemos tirar a seguinte conclusão. Ó. Aqui eu tenho x à quarta, que eu não tenho. Então, quer dizer que o f menos 2c, você pode dizer que é zero. Aqui eu tenho x ao cubo e aqui eu não tenho. Então, você pode ter que o a menos 3 é igual a zero. Aqui você tem x quadrado e aqui eu não tenho x quadrado. Então, bd sobre 4 menos f também é igual a zero. Aqui você tem um x, então você tem que o e mais a tem que ser igual a 2c. E menos 18 tem que ser igual a quem? A menos 2e mais 12. Então ele pede para a gente calcular a razão da PA, calcular o valor de a, b, c, d, e e f e escrever os pronomes p de x e q de x. Vamos lá. Então eu vou pegar aqui, ó, igualando os coeficientes do termo de x ao cubo e do termo independente, temos. Então eu vou pegar aqui esse termo aqui do x ao cubo. Por que eu estou pensando nisso? Porque eu estou interessado em achar o primeiro e achar o último valor. Eu estou interessado em encontrar o a e o e. Tendo isso, a gente consegue trabalhar com a razão da PA. É os mais fáceis de encontrar, vamos assim se dizer. Tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, igualar com o termo x cubo de lá, que a gente já viu que é zero.
Então, A menos 3 é igual a 0, eu cheguei que o A vale 3. E aqui eu vou pegar o menos 18, que é o termo independente, e vou igualar ao termo independente daqui, que é menos 2e mais 12. Fazendo isso, só tem uma variável. A gente chegou que o e vale 15. Então, eu tenho uma PA da seguinte maneira, 3. Aí aqui eu vou ter um valor que representa o B, vou ter um valor que representa o C, vou ter um valor que representa o D, e aqui eu vou ter o 15. Ok? Então, olha só, agora a gente vai aplicar a fórmula de um termo geral de uma PA. O termo geral de uma PA fala que a N ele é igual ao A1 mais N menos 1, que multiplica N menos 1. Deixa eu apagar aqui, vou escrever de uma maneira mais bonitinha. A1 que multiplica N menos 1, que multiplica a razão. Aqui eu tenho o A1, aqui eu vou colocar 3, aqui eu vou colocar 15, que é o AN, mas qual que é o N menos 1? É a posição desse carinha aqui, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, a posição 5 menos 1, então 4R. Quando a gente fizer essa conta aqui, a gente encontra o valor do R. Ok? E o R vai valer 3. Então, a gente tem que o R vale 3 e resolvemos a letra A, que perguntou a razão. Tendo a razão, tendo o primeiro valor, tendo o último, a gente encontra todos os outros termos, que é só ir somando 3. Então, o A vale 3, 3 mais 3 é 6, mais 3 dá 9, mais 3 dá 12, e mais 3 dá 15, a gente chega no valor que eu já tinha encontrado. E tendo agora o AB, o C, o D e o E em mãos, a gente consegue escrever os polinômios. Ok? Só que ainda vai faltar outros termos, vai faltar aqui o F, né? Vai faltar o F que a gente não tem ainda. Então, a gente vai substituir o seguinte, igualando os termos de x à quarta. Então, aqui eu tenho o x à quarta, que é o F menos 2C, vai ser igual a 0. O C eu tenho. Se eu tenho o valor do C, você substitui, igual a 0, a gente encontra que o F vale 18. Agora, para escrever o polinômio, que é só a gente substituir esses valores. Substituir o valor do A, do B, do C. Como o A vale 3, isso aqui dá 0. Ok? E substituindo esses valores que a gente encontrou anteriormente, a gente tem que vai dar 18x menos 18 e o Q também. Por que que deu o mesmo resultado? Porque eles são idênticos. Então, essa é a solução do exercício 14. A gente tem que usar essa teoria de PA para resolver este exercício. Exercício 15. O polinômio p de x, que é igual ao quadrado, menos 5a mais 6x à quarta, mais ab quadrado menos 27x ao cubo, menos 2ax quadrado menos 3, tem grau 2, em que a pertence aos inteiros, b pertence aos inteiros. Qual é o coeficiente? Qual é o valor do coeficiente dominante deste polinômio? Se ele tem grau 2, isso aqui tem que ser igual a 0, isso aqui tem que ser igual a 0. Para a gente determinar o coeficiente do dominante, a gente tem que saber o valor do A. Então, a gente vai trabalhar nisso. Aqui, a gente encontra um valor para A. Na verdade, a gente encontra dois valores para A, se for possível, uma equação do segundo grau. Só que eu tenho que olhar aqui também se esses valores vão satisfazer isso, porque tem que ser igual a 0 ao mesmo tempo. Então, resolvendo essa equação aqui, que é A ao quadrado menos 5a mais 6 igual a 0, que aplicando o Bhaskara, a gente vai ter que o A vale 2 ou o A vale 3. Repare que aqui também tem que ser igual a 0, porque o grau dele tem que ser 2. Então, eu vou fazer dois testes. Se o A for igual a 2, qual o valor do B? E se o A for igual a 3, qual o valor do B? Então, para o A igual a 2, a gente tem que o B vale mais ou menos 3 raiz de 6 sobre 2. Eu já posso descartar isso aqui, porque ele falou que o B é um número inteiro. Isso aqui não é inteiro. Quando o A for igual a 3, eu vou ter um B igual a mais ou menos 3. Então, agora, a gente pode usar. Então, eu tenho certeza já que o valor do A vale 3. Então, o valor do A vale 3, eu gerei um B inteiro. Então, quando eu substituir o A igual a 3 aqui nessa expressão aqui, menos 2A,
a gente vai ter menos 6. Esse é o coeficiente dominante do exercício 15. Ele é um exercício que ele não é complexo, mas você tem que fazer ele com atenção, senão você pode se perder. E por último, o exercício 16, que ele é um texto gigantesco, mas ele não é tão difícil de se fazer. No Brasil, uma das utilizações da cana-de-açúcar é na produção de álcool combustível. Em razão de grande procura por esse biocombustível e das novas tecnologias referentes à geração de energia elétrica por meio da queima do bagaço da cana-de-açúcar, tem sido produzida a cada ano em maior escala. A variação na produção de 2001 a 2011 foi, por exemplo, foi de aproximadamente 390 milhões de toneladas, assim como a produção, a área plantada da cana-de-açúcar também variou de 2001 a 2011. Sendo que essa variação pode ser modelada pela função polinomial AT, que é igual a menos 0,0022t à quarta, mais 0,0453t ao cubo, menos 0,2508t quadrado, mais 0,6654t, mais 4,5688, em que t é o tempo em anos a partir de 2001, ou seja, 2001 é o ano 1, e que a área plantada em milhões de hectares. Ou seja, essa função aqui vai me dar a área. Os valores obtidos por meio da função são aproximações dos valores reais. Aí ele perguntou, qual é o grau da função polinomial a de t e qual é o valor de seu coeficiente dominante? Então, a gente olha para a função a de t é esta. Ela é bem clara que o grau dela é 4 e que o coeficiente dominante é o coeficiente do maior grau, ou seja, menos 0,0022. Essa é a resposta da letra A. A letra B ele perguntou, determine a variação da área plantada da cana-de-açúcar de 2001 a 2011. Então a gente calcula em 2001, calcula em 2011 e faz 2011 menos 2001. Quando você calcular esse valor da área no primeiro ano, ou seja, em 2001, a gente vai dar 5,0265 milhões. E quando a gente calcular o de 11, em 2011, quando o t foi igual a 11, a gente vai ter 9,6255 milhões de hectares. Fazendo um menos o outro, eu vou ter aproximadamente 4,60 milhões de hectares. Lembrando que todos esses exercícios que a gente aplicou até agora é do livro do Joamir Souza, Matemática, volume 3, segunda edição, do PNLD de 2015.